Neste vídeo, vamos aprender como imprimir um caderno de questões no TEC Concursos. O primeiro passo é vir à aba Questões Objetivas. O site nos abre a listagem de cadernos. Eu vou trabalhar com o primeiro caderno da lista, chamado de Raciocínio Lógico. Ele tem 2.568 questões. Na coluna Ações, nós temos dois botões. O segundo nos permite imprimir o caderno. Eu vou clicar e caímos na tela de impressão. Não vamos imprimir ainda. Se eu entrar no caderno Raciocínio Lógico, nós temos uma segunda forma de imprimir. Observem aqui no canto superior direito que nós temos este botão, que também nos permite imprimir o caderno. Clicando nele, caímos exatamente na mesma tela de impressão. Eu vou deixar a configuração padrão que está aí na tela e vou confirmar a impressão. Observe que o site faz é apenas montar um HTML organizadinho para você, de fato, imprimir. Daqui para frente, a impressão propriamente dita fica a seu critério. Você escolhe se vai imprimir numa impressora física, num papel A4, por exemplo, ou se vai imprimir em PDF, etc. Nós recomendamos que você sempre imprima em PDF primeiro, porque há menos opções de configuração, é mais fácil, você vê o resultado antes de começar a gastar papel. Para isso é importante que você tenha antes instalado uma impressora PDF no seu computador, ou se você estiver usando o navegador Google Chrome, o próprio navegador faz isso para você. No meu caso, eu estou com o Firefox, vou teclar Ctrl P, o meu computador abre a impressora PDF, eu vou em Propriedades, verifico se as configurações estão conforme eu desejo. Estando tudo certo, clico em OK. A impressora pede para a gente escolher uma pasta para salvar o arquivo PDF. Criei uma pasta chamada Cadernos e estou batizando o arquivo de Cadernos 01. Clico em Salvar. E pronto, tenho então o meu arquivo PDF com as questões do caderno. Observem então que em cada questão eu tenho o número da questão, a identificação do concurso, o assunto, o enunciado e, no final do arquivo, eu tenho o gabarito de todas as questões. Se vocês observarem, o caderno contempla apenas as 200 primeiras questões do caderno. Contudo, se voltarmos ao site, nós veremos que o caderno tem originalmente 2.568 questões. A razão de a impressão ter contemplado apenas 200 é a seguinte: vou clicar novamente em impressão. O número máximo de questões que a ferramenta nos permite imprimir é 200. Eu posso imprimir menos do que 200 ou no máximo 200. Não tenho como imprimir mais de uma vez só. Então, para eu imprimir todas as 2.568 questões, eu precisarei ir por etapas, de 200 em 200. Vamos ver como fica. Eu vou manter o número máximo de questões em 200. Isso significa, então, que eu posso imprimir até 200 questões. Na primeira leva, vocês já viram que eu imprimi da 1 até a 200. Agora, eu gostaria, então, de continuar imprimindo da 201 até a 400. Basta eu definir a partir de qual questão eu gostaria que a impressão continuasse. Como eu parei na 200, eu gostaria de começar agora pela 201. Em seguida, basta mandar imprimir novamente. E na tela nós temos um caderno iniciando a impressão da questão 201, indo até a questão 400. Por quê? Porque nós imprimimos o número máximo de 200 questões. E se eu quiser imprimir mais 200, basta repetir o procedimento. Mantenho o número de questões em 200 e agora eu inicio da 401. Confirmo a impressão. Agora a impressão vai dar 401 até a 600. Vou repetir o procedimento. Suponho que agora eu queira
imprimir apenas 50 questões. Então, eu defino aqui em 50, gostaria de iniciar na 601 até a 650. Confirmo a impressão. Agora eu imprimi 50 questões, iniciando da 601. Deste modo, fixando a quantidade de questões e a questão aonde a impressão iniciará, a gente consegue definir o intervalo. Outra opção é pedir para o site aleatoriamente escolher as 200 questões, caso a gente não queira ter o trabalho de definir o intervalo de impressão. Como vocês viram em todos os cadernos gerados até aqui, o gabarito foi colocado no final do arquivo. Esta é a opção mais comum dos nossos usuários. No entanto, se você preferir, você pode imprimir o gabarito junto de cada questão. Vamos ver como fica. Então, agora nós temos o número da questão, as informações do concurso, o enunciado e aqui está o gabarito. Então, o gabarito já vem junto de cada enunciado. Como vocês também puderam observar, junto de cada questão havia a indicação do assunto. Exemplo, essa questão 1 tem o assunto lógica de proposições. Se você preferir, você pode ocultar o assunto. Basta mandar não imprimir o assunto principal. Exemplo. Pronto, agora junto do enunciado não mais aparece o assunto da questão. Outra possível configuração é o tamanho da fonte. Em todos os exemplos que vimos até agora, a fonte tinha tamanho normal, mas eu posso escolher imprimir numa fonte do tamanho grande. Exemplo. Aqui nós temos a fonte grande e, para comparação, vou abrir o outro caderno gerado anteriormente com a fonte normal. Com esse comparativo, a gente consegue perceber o tamanho que fica a fonte grande. Por fim, nós podemos também mandar remover algumas questões da impressão. Exemplo, do jeito que está na tela, a priori nós estamos mandando imprimir 200 questões, iniciando da questão 1. Então, em tese, o site imprimiria da 1 até a 200, todas elas. Contudo, se eu mandar remover as questões que eu já resolvi, o site imprimirá então da 1 até a 200, com exceção daquelas questões que eu já tiver resolvido. Vou confirmar a impressão. Então, observem que nós temos a questão 1, a questão 2 e assim por diante. No entanto, da questão 11, a impressão pula para a questão 15. Ou seja, não foram impressas nem a 12, nem a 13, nem a 14. Elas foram removidas. Por quê? Porque essas 3 questões eu já resolvi. Para comprovar, se a gente vier aqui ao caderno, vamos checar. Observem que a questão 12 já foi resolvida. A questão 13 também já foi resolvida. E a questão 14 também já foi resolvida. Por isso, essas 3 questões não foram impressas. Com isso, a gente percorreu todas as configurações possíveis da impressão. Encerramos então o vídeo de hoje. Bons estudos e até a próxima!